Olá, aqui é Brisa Dantas e se você vive com medo de ser traída, trocada, enganada e está sabotando seu relacionamento por conta do ciúme exagerado, se você controla e monitora cada passo do seu parceiro, ou se depois de alguma situação a confiança foi quebrada e mesmo decidindo não terminar o seu relacionamento você não consegue passar por cima disso e vive procurando briga e confusão e sente que o seu relacionamento está por um fio, nesse workshop eu vou te ensinar como acabar de forma definitiva com o ciúme que vem destruindo as suas relações. E eu sei que essa é uma promessa muito forte, mas continua aqui comigo porque eu vou te mostrar como é possível mudar completamente esse quadro e transformar a sua relação. Na aula passada eu te ensinei sobre os 3 passos para você começar a sua mudança de verdade, a sua mudança interna. Porque se você não se comprometer com ela, você não vai conseguir ter resultados efetivos. Eu te falei que o primeiro passo para você sair desse lugar que você está hoje é se comprometer com a sua mudança, se responsabilizar por ela. E o que é se responsabilizar pela sua mudança? É você definitivamente escolher abrir mão de todos os gatilhos que continuam reforçando o seu estado de pessoa ciumenta. Eu te falei sobre os 5 comprometimentos que eu precisei fazer lá atrás para parar de ser a ciumenta obsessiva que eu era. O primeiro comprometimento que eu fiz comigo foi definitivamente parar de falar de todas as mulheres que o Marcelo havia se relacionado durante o nosso processo de término. Por que foi muito importante dar esse passo? Porque eu vivia me comparando com essas mulheres e como eu estava muito insegura, eu acabava colocando sempre elas num pedestal. Eu achava que elas eram muito mais bonitas, eu achava que elas eram muito mais bem-sucedidas. Lógico que para fazer essa mudança eu precisei primeiro ter a humildade de admitir que talvez alguma parte minha sentia que aquelas mulheres eram mais especiais que eu ou que elas eram melhores que eu. E isso não era verdade. A minha lente era muito contaminada, eu não conseguia me enxergar como uma pessoa de valor e logo eu dava todo o valor para as outras pessoas. Eu precisei reconhecer que por trás daqueles sentimentos que existiam dentro de mim havia uma pessoa completamente amedrontada. Eu havia criado um cenário tão catastrófico na minha cabeça, eu criei uma história e eu dei tanto poder para aquela história, eu colocava detalhes, eu colocava cores, eu deixei a história muito maior do que de fato ela era. O Marcelo, ele podia falar para mim, eu fiquei com fulana, mas eu tava solteiro, aquilo não me tocou em nada, foi uma coisa passageira e eu não conseguia acreditar nisso. Eu achava na minha cabeça que ele tinha se apaixonado, que ele tinha vivido uma história, que ele tinha ido viajar, que ele tinha apresentado para a família, ou eu ficava tentando confirmar que ele só não ficou com aquela pessoa porque a pessoa não quis ele. Ou seja, então fulana não te quis e aí você voltou pra mim. Nunca você voltou pra mim porque eu sou de fato especial e você reconheceu que me amava. Então essa mentalidade distorcida, essa mentalidade deturpada faz com que você continue sempre presa nesse lugar de dor. O seu ciúme, na verdade, ele te confirma que você é uma pessoa insegura, que você é uma pessoa inferior. Logo você vai se sentir sempre ameaçada, então se comprometa com você a parar de falar dessas mulheres. Coloca uma pedra em cima desse passado, deixa essas mulheres no cantinho delas, manda luz para que elas sejam felizes, para que elas recomecem as suas vidas e siga a sua vida com o seu parceiro se você decidiu voltar com ele. E o segundo passo foi me comprometer a esquecer essa história. Se eu não conseguisse esquecer, pelo menos eu ia parar de falar dela. Porque eu vivia esmiuçando, eu queria voltar toda hora lá na história, falar sobre ela, pegar um ponto que eu achava que não encaixava na minha cabeça e eu perguntava coisas e eu era invasiva e toda aquela informação que eu tinha, ela só me fazia mal, porque cada informação nova que eu tinha fazia com que eu mesma continuasse presa nisso. Essa história era minha? Não. Eu estava separada? Estava. Então ele não me devia nada. Por que eu ficava querendo me intrometer? Por que eu ficava querendo me meter? Por que eu queria dar tanta importância para o passado dele? Eu também havia ficado solteira, eu também havia feito coisas, só que a importância que eu dava para as minhas coisas era completamente diferente da proporção que eu dava para as coisas dele. Que diferença fazia para mim se tinha sido no mato ou na moita? Não ia mudar. A coisa já tinha acontecido e o que eu precisava fazer era trabalhar a minha aceitação e aceitar.
foi do jeito que foi. Foi uma escolha minha voltar? Sim, então eu preciso seguir daqui pra frente. Não ficar todo dia voltando nessa história, remoendo uma parte nova e afastando cada vez mais o Marcelo de mim. E o terceiro comprometimento que eu fiz comigo foi o de entender de forma madura que retomar o meu relacionamento também havia sido escolha minha. Então eu não podia mais me sentir acima do Marcelo, porque era assim que eu me sentia. Eu acreditava que ele tinha uma dívida comigo. E vamos combinar, né? Nem Deus trabalha com castigo eterno. Então, se você perdoou, se você decidiu retomar a sua relação, não faz sentido você viver o tempo inteiro culpando o seu parceiro, jogando isso na cara dele, falando sobre esse assunto, querendo humilhar, querendo diminuir. Você acha que você está atacando ele, mas na verdade você está se atacando. Repensa suas atitudes e perceba se você não está muito presa ainda nessa história e se você de fato tem o desejo de perdoar. O quarto comprometimento que eu fiz comigo e que talvez foi o mais difícil, porém o mais importante, foi o de me libertar dos hábitos nocivos que eu tinha, que era o quê? Constantemente eu ficava visitando as redes sociais dessas mulheres que causavam ciúme em mim ou que eu me sentia de alguma forma ameaçada e aquilo me deixava ainda mais tóxica. Por quê? Porque quando a gente tá com uma lente negativa, tudo que a gente enxergar a gente vai interpretar de forma negativa. Então eu não estava saudável. E o que eu fazia? Eu buscava nesses hábitos negativos, na verdade, uma confirmação para as minhas crenças negativas. Então para de olhar as redes sociais dessas pessoas que você sabe que de alguma forma te deixam com ciúme, com insegurança. Para de buscar mais informação que você não precisa. Você já tem informação o suficiente e essas informações que você tem hoje, elas não contribuem em nada para o seu objetivo maior. E o quinto comprometimento que eu fiz comigo foi o de parar de procurar mais provas. Se eu quero ser uma pessoa que eu quero parar de ser ciumenta, eu tenho que prestar atenção no tipo de conteúdo que eu estou buscando. Eu estou buscando conteúdos que fazem eu me sentir mais segura, mais confiante, que façam eu me conectar de fato com o meu parceiro, ou eu estou buscando conteúdos que façam eu ficar com raiva, eu ficar chateada, eu ficar me sentindo a mosca do cocô do cavalo do bandido e me afastar ainda mais do meu parceiro. Então, se você deu esse voto de confiança para ele, é hora de você começar essa mudança em você. E o segundo passo para você começar a sua mudança efetiva é você aprender a ser uma pessoa mais racional diante dos seus gatilhos negativos. Por que você precisa ser uma pessoa mais racional? Porque você não vai parar de receber gatilhos. A vida não vai começar a funcionar a partir de uma outra dinâmica para que você se recupere. É você quem precisa mudar o seu olhar diante das coisas. Então, se o seu objetivo maior é deixar de ser uma pessoa ciumenta, quando você receber qualquer gatilho que você sabe que é um gatilho que vai despertar as suas emoções, você vai mudar a forma como você lida com eles. Vou te dar um exemplo meu. Quando eu terminei com o Marcelo, uma das meninas que mais impactavam a minha vida, e foi uma menina que eu busquei muitas informações, então eu tinha muita informação sobre ela. Um dos meus gatilhos era, essa menina ela morava em um bairro da Zona Leste, eu moro praticamente do lado do centro, logo eu vejo placas de todos os bairros com muita facilidade. E toda vez que eu via uma placa escrito bairro dessa menina, eu morria de raiva e ia brigar com o Marcelo. Então você imagina, eu andando pela cidade de São Paulo e toda vez que eu via um bairro escrito Moca, eu enlouquecia. Eu começava a tremer, eu queria brigar com o Marcelo, aí eu voltava no assunto, mas você foi na casa dela? Você entrou na casa dela? Você dormiu na casa dela? Quantas vezes você foi na casa dela? E ele falava, eu nunca fui na casa dela, eu sei que ela mora nesse bairro porque conversando ela me falou. Eu conseguia acreditar nisso? Não, porque eu estava muito mais preocupada em criar uma história onde eu estava sendo enganada de alguma forma. Então, ser racional diante dos seus impulsos é muito importante, porque senão você não vai mudar. Toda vez que vier um gatilho de fora, você vai reagir de forma desproporcional. Você vai ficar sempre sendo a louca da história. E o terceiro passo para a sua mudança efetiva é separar a pessoa que tem um objetivo comum com você da pessoa que não tá nem aí para o seu processo de mudança. Então, o que você vai fazer? Você vai separar aquele cara que errou uma, no máximo 2 vezes com você, daquele cara que já errou trocentas vezes, que você já deu 1, 2, 3, 4, 5, 10 chances e ele ainda não
mudou. Porque não se trata de quantas chances a gente dá, se trata da pessoa também querer mudar. A pessoa entende que a mudança dela é necessária para que vocês evoluam juntos. Senão você vai se pegar sempre no mesmo erro. Por quê? Eu quero mudar, mas ele me dá um motivo, eu reajo, aí eu brigo, ele se arrepende, me pede desculpa, e aí a coisa não muda. Então separe. Seu parceiro é esse cara que está determinado a entender tudo que está acontecendo com você, segurar na sua mão e falar, a gente tá junto nessa. Eu vou ter paciência, eu vou te ajudar e nós vamos superar isso juntos. Ou o seu parceiro é aquela pessoa que continua te dando motivo atrás de motivo. Então é uma pessoa que tem dificuldade de ser fiel, é uma pessoa que tem dificuldade de entender o que é um relacionamento monogâmico. As regras da monogamia, elas são claras. Então se o seu parceiro flerta com outras pessoas, se ele constantemente tá com algum tipo de gracinha ou tá com algum tipo de conversinha com outra mulher ou com outro homem, para satisfazer de repente alguma necessidade do ego dele, se é uma pessoa muito vaidosa que precisa ser vista, se é uma pessoa que tem necessidade de ficar o tempo inteiro se autoafirmando, essa pessoa ela não está olhando para fora, ela não está conectada com você, ela não está comprometida com o relacionamento, ela está muito mais preocupada com as necessidades dela. E aí vocês vão em algum momento se desencontrar. Então repense a sua relação, quem é esse cara que você está se relacionando, quem é essa menina, essa mulher que você está se relacionando, ela está comprometida com o relacionamento tanto quanto você? É muito importante você analisar isso. Eu também quero agradecer os inúmeros comentários e as visualizações que essa primeira aula teve, e para mim foi muito importante perceber que mesmo com o coraçãozinho cheio de incerteza, cheio de medo, existem tantas pessoas querendo mudar as suas vidas e sair desse lugar de dor, de insegurança, de briga constante. Se você ainda não deixou o seu comentário, rola essa página para baixo, deixa a sua dúvida que para mim será um prazer te ajudar com ela. E na aula de hoje eu preparei um conteúdo um pouco mais profundo para que a gente entenda de fato a raiz por trás desse ciúme. Mas antes de eu dividir esse conteúdo com você, eu quero te avisar que aqui não tem solução mágica, não tem botão de delete, não tem como eu enfiar a mão aí na sua cabeça, transformar essas interpretações que você tem e você vai dormir e acordar como se nada tivesse acontecido na vida e na mente, nada funciona assim. Então os resultados que você tiver a partir de hoje serão mediantes aos seus esforços. E se você estiver disposto a dar um basta nesse ciúme possessivo que vem destruindo as suas relações, você vai precisar de 3 ingredientes mágicos: autodisciplina, autoconhecimento e autogestão. E entendendo de fato o conceito por trás desses 3 novos estados de consciência, dificilmente o ciúme vai te dominar. Para conseguir montar esse workshop para você, eu precisei entrar em contato com muitas partes da minha história. E sabe o que foi mais legal? Foi perceber que hoje eu consigo lembrar, falar e acessar esses conteúdos que lá em 2015 me afetavam muito, eu ficava completamente desestabilizada. Toda vez que eu lembrava de qualquer um desses gatilhos que eu precisei acessar hoje, eu ficava parecendo aquele chihuahua bravo, me tremia inteira, sabe? Provavelmente esse é um sintoma muito comum para você. Eu tenho certeza que diante de qualquer gatilho negativo ou qualquer gatilho onde você se sente ameaçada, você provavelmente reage da mesma forma como eu reagia. E hoje, gravando esse workshop, eu acessei todas essas informações e sério, eu não senti absolutamente nada. Eu pensar que o Marcelo já ficou com alguém ou eu pensar em algo que o Marcelo viveu longe de mim, pra mim é como se eu estivesse pensando no que eu jantei ontem. Não tem impacto emocional nenhum mais em mim. E esse é o objetivo desse workshop, é fazer você dissolver essas emoções negativas que hoje estão prendendo você nesse lugar de dor. Então você recebe o gatilho, essas emoções que estão cristalizadas em você porque você não trabalhou, você só projetou ela do lado de fora. Eu também já fui assim. Talvez hoje você esteja tão contaminado com tudo que te aconteceu, essas situações e essas emoções ainda têm tanto impacto dentro de você que talvez para você alcançar esse estado seja algo impossível. Mas através desse método poderoso e aplicado tanto na minha vida quanto na vida de centenas de pessoas, você vai ver que não é. E agora que vocês já estão preparados, a gente vai dar continuidade ao nosso workshop e hoje eu vou te falar
sobre a visão sistêmica por trás do ciúme. A primeira coisa que você precisa analisar é a origem do seu ciúme. No meu caso, por exemplo, na minha primeira infância, eu vivia num ambiente tão conflituoso, onde a minha mãe brigava muito com meu pai, o meu pai traía muito a minha mãe, que pouco sobrava atenção para mim. Então eu não fui aquela criança muito cuidada, que eu tinha muita atenção. Logo, analisando a minha história, eu entendi duas coisas muito importantes sobre o ciúme. A primeira foi a minha primeira manifestação de ciúme foi quando a minha irmã mais velha decidiu casar. Eu era muito apegada com ela, já que toda fonte de amor, de afeto, de carinho e de atenção vinham para mim através dela. Quando a minha irmã decidiu casar, recomeçar a vida dela agora como esposa do meu cunhado, quando a minha mãe falou pela primeira vez que a minha irmã precisava ter um filho, eu enlouqueci. Eu lembro exatamente do que aconteceu aquele dia e eu lembro exatamente as emoções que eu senti dentro de mim. Eu comecei a então chantagear a minha irmã, que ela não podia ter filho, que se ela tivesse um filho ela podia me esquecer, que eu não seria mais irmã dela, que eu não ia mais gostar dela, que ela ia estar me abandonando. E isso não mudou muito da forma como eu me comporto hoje. Toda vez que eu me pego diante de alguma ameaça, lá estava eu de novo chantageando o meu parceiro. E outra coisa que eu aprendi sobre o meu ciúme foi que o ambiente onde eu cresci, ele era de fato muito tóxico. O meu pai e a minha mãe, eles se relacionavam de uma forma muito disfuncional, onde o meu pai era perseguido pela minha mãe. O meu pai não entendia os gatilhos da minha mãe, ele não entendia as necessidades da minha mãe e meu pai não queria mudar, ele continuava errando sempre nas mesmas coisas e isso deixava a minha mãe louca. A minha mãe vivia nervosa, a minha mãe vivia procurando provas, a minha mãe não dormia. Minha mãe ficava a noite inteira acordada, minha mãe aparecia de surpresa no trabalho do meu pai e ela não me poupava de tudo isso. A minha mãe sempre me colocava no meio dessa confusão. Então, se ela queria chegar de surpresa no trabalho do meu pai, a desculpa era a Brisa quis te ver. Eu lembro que houve uma situação, eu tinha uns 9 anos de idade e, como era de costume, a gente aparecia de surpresa no trabalho do meu pai. E nessa situação, logo que a gente chegou, na hora entregaram uma cesta com um ovo de Páscoa gigante para o meu pai. Eu era só uma criança, eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali naquele momento. Na hora meu pai desconversou, falou que aquele ovo de Páscoa era para mim, eu fiquei extremamente feliz. Mas no mundo dos adultos, o que estava acontecendo naquele exato momento? Provavelmente alguma amante do meu pai estava mandando um ovo de Páscoa para ele. E era diante desses estímulos que a minha mãe vivia. O meu pai era esse tipo de homem que não queria mudar e a minha mãe não entendia isso. Ela gostava tanto dele, ela era tão apaixonada por ele que ela abria mão da paz, do bem-estar dela para viver perseguindo meu pai na intenção de quem sabe um dia ele vai mudar, ele vai me valorizar, ele vai valorizar a nossa família. E meu pai nunca mudou, que fique claro. Hoje meu pai é diferente porque meu pai já tá de idade, já não tem mais essa necessidade de buscar essas coisas, mas durante muitos e muitos e muitos anos a minha mãe conviveu sempre com os mesmos problemas. E um segundo olhar muito importante que também pode ser a raiz desse padrão de ciúme é a lealdade. Então, se você vem de uma família onde uma mulher sofreu, onde várias mulheres sofreram nos seus relacionamentos, foram traídas, foram humilhadas, eram mulheres submissas, ou você viu dor nessas mulheres. As suas antepassadas, elas vêm de uma história de muita dor, é muito possível que você esteja emaranhada com elas. Como era o meu caso, eu vim dessa história onde eu vi a minha mãe sofrendo muito por conta do meu pai. Então, inconscientemente, eu buscava parceiros sempre muito parecidos com o meu pai, porque inconscientemente era uma forma de eu ser leal à minha mãe. Se a minha mãe sofreu, eu também vou sofrer, eu não posso ser mais feliz que a minha mãe, é injusto eu ser mais feliz que a minha mãe. Então, esse cara, ele se tornava um homem perfeito para mim, não para Brisa em si, mas para que eu continuasse sendo leal e fiel ao meu sistema familiar. Talvez você vai falar, Brisa, que loucura, mas isso é muito mais verdade do que você imagina. Existem muitas pessoas que a fidelidade que elas têm com esse sistema, com esses antepassados é muito mais forte do que a vontade dela de dar certo numa relação. Então ela precisa continuar se alimentando dessa desconfiança, desse ciúme, desses sentimentos
para que ela se sinta pertencente à sua própria família. Agora eu sou igual, eu me sinto aceita quando eu faço isso. Imagina você vive numa família onde você chega e todo mundo tá reclamando da vida, não tem ninguém feliz. Você não consegue dividir as suas felicidades, você não consegue compartilhar as suas conquistas. A tendência é que quanto mais você conviva com essas pessoas, quanto mais você se relaciona com essas pessoas, mais negativa você vai ficando, porque elas não querem falar sobre felicidade, elas querem falar sobre dor. Então você vai começar a procurar problema onde não tem, você vai começar a falar mal do seu marido porque sua mãe fala mal do seu pai e você se conecta com a sua mãe quando você faz isso. Então a lealdade é um padrão que realmente faz você ficar muito presa, muito emaranhada com histórias que não são suas. E para você conseguir sair desse padrão, você precisa elevar o seu estado de consciência e fazer uma escolha. A história das pessoas da minha família foi dessa forma, a minha eu quero que seja diferente e bancar isso. Não é você ficar procurando parceiros problemáticos ou ficar procurando problemas no seu parceiro para se conectar. É o contrário, é você olhar para essa história com respeito, com gratidão, entender que ela fez sentido para essas pessoas, mas que para você ela não faz. Quando eu fiz esse voto comigo e olhei para a história da minha mãe e entendi definitivamente que aquela história era dela. Parei de olhar o meu pai como homem, parei de julgar o meu pai como homem e entendi que o meu pai era marido da minha mãe. Para mim, ele era pai e como pai, ele era maravilhoso. Eu consegui me conectar de verdade com o meu marido. Eu consegui enxergar o Marcelo como o Marcelo era e não mais através do viés do meu pai. E outro olhar sistêmico que pode estar por trás desse padrão de ciúme é de fato a experiência vivida. Se ao longo da sua vida você experimentou alguma situação de quebra de confiança, seja nesse relacionamento ou em um relacionamento passado, se você de fato foi traída, ou pegou alguma evidência de que o seu parceiro estava te traindo ou estava com alguma intenção negativa nas suas costas, essa marca emocional ela está dentro de você e é ela que faz você reagir até hoje. Então você não olhou para isso. Essa emoção ela continua cristalizada aí dentro e toda vez que você recebe qualquer gatilho que acesse essa memória emocional que você tem, você de fato se sente ameaçada de verdade. O estímulo, o gatilho despertou na sua cabeça, mas no seu corpo físico você sentiu essas emoções. Então é preciso que você entenda o que há por trás dessa experiência. Será que não é um padrão que eu estou repetindo? Será que eu não busco inconscientemente essas pessoas? Eu passei por isso lá atrás, agora eu estou passando aqui de novo. O que essa história está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender com isso? Então a chave para a mudança aqui é você entender que a vida é 10% o que te acontece e 90% o que você escolhe fazer com isso. Quando essa mudança ela for interna, quando essa vontade de mudar ela partir de dentro de você, você vai compreender de uma vez por todas a importância de você também sair desse lugar da vítima. Sim, talvez hoje essa palavra vítima desça quadrada para você, mas se você não quiser sair desse lugar, da pessoa traída, da pessoa trocada, se você voltar sempre na mesma história, naquele ponto onde você se sentiu enganada, traída, você não vai conseguir promover mudanças efetivas, porque esse lugar, na verdade, é um lugar de uma pessoa insegura, de uma pessoa que não reconhece o seu valor, as suas potencialidades e vive presa no julgamento e nos detalhes que muitas vezes são superficiais, mas que você não consegue abrir mão, porque de alguma forma eles alimentam alguma parte inferior sua. Quando você alcança esse novo estado de consciência, você começa também a funcionar a partir de outros comandos emocionais, mentais e comportamentais. O primeiro comando que muda em você é você, enfim, se tornar a responsável pela sua vida e por tudo que te acontece. A forma como você vai lidar com as coisas que te acontecem a partir de agora passa a ser responsabilidade sua. O que eu quero fazer com isso que eu estou pensando, sentindo e de que forma eu vou me comportar a partir daí. Como eu vou, por exemplo, estou com ciúme, como eu vou abordar o meu parceiro para falar que eu estou sentindo isso? Muitas vezes o ciumento ele não consegue conversar, ele cria uma história na cabeça dele e ele vai metralhando o parceiro com um monte de informações, de conteúdo, ele mal deixa o parceiro falar. O parceiro às vezes se sente tão intimidado que ele se sente retraído. E aí o ciumento usa também dessa reação do parceiro para falar: tá vendo? Você tá mentindo para mim, você nem consegue falar, porque você talvez está assustando o seu parceiro. Seguindo nessa linha dos comandos,
Outro comando que muda aí dentro é a forma como você lida com as suas próprias emoções. Hoje, quando você se vê diante de alguma emoção negativa, você não consegue senti-la. Você tem tanto medo de entrar em contato com aquilo que está reverberando no seu próprio corpo que você fica procurando ferramentas e artimanhas para sair o mais rápido possível desse estado emocional, porque tá te incomodando, porque dói estar nele. Só que o melhor jeito de você lidar com essas emoções é você se permitir sentir essas emoções. Assim como você gosta de sentir as emoções boas, você também tem que aprender a sentir as emoções negativas. Caso contrário, você nunca vai conseguir se apropriar delas e encontrar mecanismos saudáveis para lidar. O que eu faço? Estou sentindo isso, como eu lido? O que eu faço? O terceiro comando, a partir do momento que eu me permito sentir as minhas próprias emoções, é escolher com consciência como eu vou gerenciá-las. Então eu estou sentindo raiva, o que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou entender o que essa raiva quer dizer em mim, eu vou trabalhar ela no meu corpo, eu vou projetar ela no meu parceiro, vou brigar com ele e falar, mas eu não senti essa raiva antes. Eu sinto essa raiva porque você fez isso aqui comigo, voltando de novo na história, voltando de novo para o mesmo ciclo, onde você não consegue sair nunca. Então gerenciar as suas emoções nada mais é do que você entender que essa emoção está acontecendo no seu corpo e a forma como você vai reagir a ela também é uma escolha sua. E o quarto comando, ele tem a ver com o foco que esse novo estado de consciência vai dar para você. Uma pessoa que ela é muito concentrada, ela tá muito presa na dor, ela tem sempre um foco negativo, ela tá sempre olhando pro problema, ela tá sempre culpando alguém, ela tá sempre achando que o problema é muito maior do que de fato ele é e ela não consegue criar soluções práticas para lidar com isso. São aquelas pessoas que são acusadoras, o problema está sempre no outro, ela acha que ela não tem responsabilidade sobre absolutamente nada. E se responsabilizando também pelo seu foco, você vai escolher aonde eu quero colocar a minha energia. Eu vou continuar focando em coisas que não dependem de mim, eu vou continuar focando numa realidade que eu não consigo mudar, eu vou continuar brigando com a vida, eu vou continuar brigando com o meu parceiro, mesmo eu escolhendo continuar nesse relacionamento. Então o seu foco vai fazer muita diferença aqui. E o último comando é a ação, ou seja, os comportamentos que eu quero ter a partir de agora. Então eu já sei que o gatilho vai vir, eu já sei qual emoção eu vou sentir, eu já sei como gerenciar essa emoção, eu uso o meu foco para escolher a interpretação que eu vou dar para isso e eu escolho o comportamento que mais me aproxima daquele estado que eu quero estar. Ou seja, eu quero ficar bem com o meu parceiro, então eu vou fazer uma escolha que reforce o nosso vínculo, que reforce o quanto ele é importante para mim, que reforce o quanto eu sou importante para ele, que reforce todas as vezes que a gente já passou por cima de coisas juntos e quantas coisas a gente teve que passar para estar onde estamos hoje. A ação, ela vai te levar cada vez mais perto para o seu estado de consciência e para a transformação do seu relacionamento. Parece fácil, né? Mas se você não se comprometer com a sua mudança e continuar focando em informações, em detalhes que não acrescentam em nada na sua vida, os resultados também vão ser sempre os mesmos e você vai continuar desgastando o seu relacionamento, se desgastando o seu parceiro, até que em algum momento algum de vocês dois vai cansar dessa dinâmica e vocês vão chegar talvez onde vocês não querem, que é o término da relação. E eu tenho certeza que não é isso que você quer, senão você não estaria aqui investindo seu tempo nesse workshop. E na próxima aula nós vamos falar sobre o lugar onde você se coloca nessa história toda, onde você coloca o seu parceiro nessa história e onde de fato você quer estar. E eu tenho certeza que essa aula vai ser um divisor de águas na sua vida. Porque foi pensando justamente em você, que quer acabar de forma definitiva com o ciúme que vem destruindo as suas relações, que eu criei o Sem Crise, um curso para homens, mulheres que estão sabotando os seus namoros, os seus relacionamentos por conta do ciúme exagerado. Mais do que trabalhar o seu ciúme, o Sem Crise vai fazer você voltar a ser aquela pessoa confiante e segura. Você vai confiar no seu taco, aprender que se o outro está te fazendo mal, é você quem vai sair dessa situação. Mas como o meu tempo aqui é limitado, eu falo disso mais pra frente. Para você que assistiu a aula de hoje, não esquece de deixar o seu comentário, rola essa página lá para baixo, me conta o que você achou, qual sua maior dificuldade, como é que o ciúme age na sua vida, que eu vou pessoalmente responder o maior número de comentários que eu conseguir.
Outra coisa, se você ainda não assistiu a primeira aula, assista porque ela continua disponível para você e a gente se vê na próxima aula. Tchau!